Olá, caro aluno, tudo bem? Aqui é o professor Antônio Lopes, do canal Ouse Química, e no vídeo de hoje iremos iniciar um novo quadro aqui no canal, o Ouse no Enem, onde iremos desvendar algumas questões de química para te ajudar a arrebentar no Enem. Então considere se tornar um ousado se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações. Então, vamos lá para o vídeo. Fala, ousados, tudo tranquilo? Eu espero que sim. Se não tiver, vai ficar agora. Neste vídeo, iremos resolver mais uma questãozinha do Enem, tá, pessoal? Então, vem comigo nessa missão. Dando continuidade, a gente tem aqui conosco a questão 111 do Enem 2024, do Caderno Verde. Então, como já é costume aqui no nosso canal, vamos para a nossa primeira dica ousada, que é ler o comando da questão. Vamos lá? Aqui diz o seguinte. Na estrutura desse fármaco, o grupamento capaz de reagir com a base de Bronze-Lowry é o grupo. Então, essa questãozinha, ela traz aqui, traz o comando da questão, ela também traz uma estrutura química para a gente analisarmos, onde aqui a gente encontra alguns grupos, que é a metila, né, a sulfonamida, certo? O éter, a fenila e o grupo nitro. E essa estrutura é justamente aqui da nimesulida, tá? Então vamos lá ler o contexto da questão, né? Porque a gente não pode dar mole, a gente tem que reunir o máximo de informação possível que auxilie a gente a encontrar aquela resposta certa. Então vamos lá ler essa questão do contexto, tá? A nimesulida é um fármaco pouco solúvel em água, utilizado como anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Essa substância pode ser convertida em uma espécie eletricamente carregada de maior solubilidade em água, mediante o tratamento com uma base de Bronze-Lowry. Então ele traz aqui, né, uma base de Bronze-Lowry. Isto é, uma espécie química capaz de capturar um próton. Na figura são representados os grupamentos presentes na estrutura química da nimesulida, os quais eu já destaquei aqui para vocês, tá? Então, pessoal, opinião à parte, eu acho essa questão um pouco complicada. Por quê? Porque eu, quando eu vim aprender sobre a questão do caráter ácido-base, tendo em vista a teoria de Bronze-Lowry, foi dentro da universidade. Eu não tive contato com isso no ensino médio. E sei que também muitos alunos também não têm esse contato, não é um assunto muito visto dentro do ensino médio, né? Só para algumas pessoas. Mas a própria questão, ela já destacou aqui pra gente, ó. Base de Bronze-Lowry. Uma espécie química capaz de capturar um próton. Então, só para te lembrar aqui, eu gostaria de destacar a teoria ácido-base de Arrhenius e também vamos destacar a teoria de Bronze-Lowry, que é uma definição mais completa de ácido-base. Então, pessoal, eu gostaria de revisar com vocês os conceitos de ácido-base em duas vertentes. A vertente de Arrhenius, né, que ela vai dizer o seguinte, que ácido, tá aqui, ó, que o ácido é toda espécie que em solução aquosa libera o íon H+. Já na teoria de Arrhenius, ele trata a base, que é toda a espécie que também em solução aquosa libera o íon OH-. Tá ok? Até aí tudo bem, né, pessoal? Já para Bronsted, a teoria de Bronsted diz o seguinte, que ácido é toda espécie capaz de doar um próton. Veja bem, doar um próton. E esse próton é justamente o íon H+. Ok, pessoal? Já a base, ela é toda espécie capaz de abstrair ou receber um próton. Abstrair, você vai encontrar em algumas questões, outras vai encontrar como receber um próton. Então, ele recebe o próton, que é o H+. Então, essas são as principais diferenças, sendo a teoria de Bronze-Lowry uma definição mais completa do que a teoria de Arrhenius. Mas as duas podem ser utilizadas, né, a depender do conteúdo que estamos estudando, tá, pessoal? Então, como aqui está a teoria de Bronze-Lowry, a gente vai seguir a definição que ele traz aqui na própria questão. Espécie química capaz de capturar um próton. Então, vamos lá para a estrutura química. Aqui a gente se depara com esses grupos, que é o grupo metila, o sulfonamida, o éter, a fenila e o grupo nitro, tá? Então, estão todos aqui. Então, o que é que precisamos para resolver essa questão? Observar os prótons, né? Nesses grupos onde tem os prótons, é que eles podem estar sendo capturados pela base de Bronsted. Só queria desenhar aqui mais ou menos o que seria uma base de Bronsted. Vou desenhar o Bzinho, né? Então ele tem aqui um par de elétrons, né? Os elétrons que vão fazer a ligação. E para a gente auxiliar a entender como ele vai capturar esse próton, é justamente entendermos
pela diferença de eletronegatividade desses grupos, tá? E da presença desses hidrogênios. Então, ó, a gente vai observar aqui a metila. A metila, ela é um carbono ligado a 3 hidrogênios, certo? Então, uma base de Bronsted, isso aqui é um exemplo hipotético, vai pegar um desses hidrogênios e vai ficar ligado aqui. Note que o próton é uma espécie H+, né? Ou seja, é uma espécie que é um hidrogênio que perdeu um elétron, tá? Então, ele perdeu. Quando esse próton perde o elétron, ele é capaz de se ligar à base para poder estabilizar aquela base, que está rica em elétrons. Então, tendo isso em vista, é que a gente vai analisar cada grupo aqui, né? Se você analisar a metila, você percebe que temos como elemento aqui principal desse grupo o carbono, né? Já a sulfonamida, você percebe que é todo esse grupo aqui, ele contém um hidrogênio ligado ao nitrogênio. Então perceba isso, né, que eu estou destacando. O éter ele não tem hidrogênio ligado diretamente, porque é o oxigênio ligado a um carbono, né? Aqui é um carbono sozinho, pessoal. Aqui também é um outro carbono, certo? Então é um oxigênio ligado a 2 carbonos, né? E o grupo nitro também é o nitrogênio ligado a um carbono aqui, um outro oxigênio e um outro oxigênio. Então não tem hidrogênio aqui para ser retirado, né? Para a base de Bronsted poder retirar. Então sobraria meio que para a gente a metila e a sulfonamida. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, lembrar da questão da reatividade. Então, quando é que um grupo vai ser mais reativo do que o outro numa reação de Bronsted-Lowry, onde a base vai capturar o próton? A gente tem que pensar o seguinte, na diferença de eletronegatividade. A gente sabe que os elementos mais eletronegativos é o grupo FON, né? Ou seja, o flúor é o mais eletronegativo. E o que é a eletronegatividade? A eletronegatividade é justamente aquela capacidade de atrair mais os elétrons para si. E em segundo lugar, a gente tem o oxigênio. E em terceiro lugar, a gente tem o nitrogênio. Então, você perceba que o carbono, ele está lá no final. Eu vou colocar aqui uma imagem do vídeo para você ver a diferença de eletronegatividade entre os elementos ali do mesmo período, que é o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o carbono, entre outros. Então perceba aqui que o nitrogênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então o nitrogênio ele vai atrair mais este elétron aqui, ó, da ligação para si, né? E depois esse próton vai sair, porque ele vai ser mais facilmente capturado pela base de Bronsted para formar a espécie B1H, certo? Então basicamente seria isso. A resposta para a gente seria a sulfonamida. Tá, pessoal? Uma questãozinha um pouco complexa do ponto de vista de termos conceituais, mas que daria para fazer tranquilamente, tá, pessoal? É só vocês ficarem ligados. Bem, pessoal, o vídeo vai chegando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desta analogia junto com a diferença de eletronegatividade, que é o que vai nortear, o que vai dar sentido às nossas resoluções. Então, pessoal, gostaria de pedir a todos que se inscrevam aqui no canal para a gente bater a meta de pelo menos 100 inscritos até o final do ano. E eu gostaria que vocês também apoiassem o canal deixando um gostei. Tudo bem, pessoal? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!